Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa do IBDT. É uma mesa onde eu tive a felicidade, né, de ser brindado com amigos e com o professor Chueri, que é o nome, né, na área de preço de transferências no Brasil. Quem escreveu algum artigo de preço de transferência, eu me arrisco a dizer que é impossível nessa sala não ter citado o professor Chueri e a sua extensa obra. Então, muito obrigado a todos aqui presentes. Então, para contextualizar um pouco o tema, né, de opções realisticamente disponíveis, né, nos Estados Unidos mais conhecido como ORA, né, Options Realistically Available, é importante entender que esse contexto e esse conceito, né, ele não fica restrito ao direito tributário no contexto de preço de transferência. Esse contexto, o conceito de ORA, ele também pode ser encontrado, né, nos direitos regulatórios, direito comercial internacional, direito de concorrência, direito ambiental, enfim. É um conceito amplo, absorvido pela legislação de preço de transferência e que, de uma forma muito simplista, né, eu vou tentar colocar, que é o quê? Quando uma parte na transação, você se pergunta, né, ela teria uma alternativa viável que poderia ter sido tomada, diferente daquela que foi tomada? E, se sim, essa alternativa poderia ter gerado condições mais vantajosas se fosse realizada com um terceiro, né, ou mesmo não ser realizada, né, aquela transação? Então, a gente vai falar um pouco desse conceito. E eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu tive discutindo ORA, discutindo as opções num contexto de BAPA, né, de um acordo bilateral com dois países maduros nesse conceito, né, uma operação aonde foi levado, grande parte da discussão era em torno de opções realisticamente disponíveis, e esse tema ficou na mesa para discussão, antes dos outros temas virem à mesa, por 12 meses. Eu estou falando de duas nações maduras na discussão. O contribuinte venceu na argumentação, foi aceito, estão fazendo ajustes, mas foi um tema que gerou uma grande polêmica. E o que eu aprendi para dividir com vocês sobre esse tema? A primeira coisa, a subjetividade. Né? Determinar o que é uma opção realisticamente disponível é altamente subjetivo. Qualquer diferente stakeholder vai ter uma visão, se é possível ou se não é possível uma opção. A coleta de evidências. Provar a opção realisticamente disponível, frequentemente, né, requer uma extensa análise econômica, opiniões de experts, análise de mercados, dados históricos, enfim. A viabilidade econômica. Ela pode ser tecnicamente disponível, mas não ser viável economicamente. Então, essa é uma outra opção, é outra questão que permeia essa discussão. Os padrões legais, né, uma questão legal impeditiva no Brasil pode não ser na outra jurisdição ou em outra questão, no contexto de BAPA, né? E um dos principais problemas, a sensibilidade temporal. Porque discutir ORA dentro de um contexto de APA ou de BAPA, você está discutindo uma coisa contemporânea. Discutir ORA dentro de um contexto de fiscalização, em 2028, a Receita Federal perguntou por que você não fez isso em 2021, né, ou 2023, enfim, isso muda completamente a refazer os históricos e essa questão. Então, nesse sentido, o que eu gostaria de ouvir aqui dos palestrantes, né, e como provocação, é como conciliar, né, no nosso ordenamento, ORA, com as regras de General Anti-Avoidance Rules, né, existe ou não existe limitadores, existe ou não existe, o fisco pode requalificar, né, em uma fiscalização baseado na ORA, essa questão. A questão da ADIM, né, 2446, e o artigo 116 do CTN, nesse mesmo sentido. Existe qualquer outra questão de ORA que deveria ser limitada, ela deveria ser mais focada na questão de APAs e BPAs, enfim. Essas são ponderações que eu gostaria de colocar aqui para os palestrantes. E, finalizando a segunda parte do painel, é a questão de risco país. E eu gostaria de parabenizar a Receita Federal, né, por ter feito um anexo e colocado um exemplo e ter sido muito feliz na redação do exemplo, onde ela fala: poderá, se for viável, se for apropriado, aplicar o risco país. No meu dia a dia, na prática, eu recebo todos os dias essa pergunta. Eu faço o cálculo com ou sem risco país? E a minha resposta é sempre: é aplicável o risco país ou não é aplicável o risco país?
Eu tenho visto contribuintes falando assim, eu vou colocar o risco país porque é mais conservador. Não é essa a questão e não é esse o comportamento, faz parte aqui de uma análise, eu também gostaria de escutar dos palestrantes essa questão. Então, passo a palavra para a Carolina para mediar esse debate. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos e agradecer a oportunidade de como mestranda do IBDT, estar aqui nesse painel com tantas figuras ilustres e pessoas que têm tanto domínio no assunto. Então, agradeço bastante o convite, principalmente ali na figura do professor Luiz Flávio, na figura do professor Chueri e na figura do professor Maito, que são os organizadores do congresso. Eu gostaria de passar primeiro a palavra ao professor Brauner, que vai tratar ali da hora na perspectiva dos Estados Unidos e trazendo, inclusive, alguns exemplos práticos ali da aplicação. Pode falar, professor. Olá para todos. É uma honra poder falar depois do almoço. Então, nós temos que falar sobre alguma coisa mais interessante. Eu acho que as controvérsias sempre são muito interessantes, então acho que aqui nós vamos ter uma conversa bem animada. E vou falar sobre 3 tipos diferentes de controvérsias. Isso, como vocês podem ver no slide. Mas eu gostaria de começar falando sobre os comentários acadêmicos feitos sobre as noções principais sobre o preço de transferência e também alguns entendimentos equivocados a respeito disso e também suas controvérsias. Acho que hoje, em grande parte das questões de preço de transferência, estão justamente nessa mesma posição que nós vemos aqui. Temos muitas árvores, muitas aplicações sofisticadas das regras, mas eu fico imaginando, depois de 6 anos de orientação nessa área, nós realmente estamos vendo essa floresta para tentar encontrar um caminho para sair dela. Nesse contexto, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta sobre a finalidade dessas regras. E, no início, pode parecer um pouco simplista, e talvez pode ser que nós não concordemos com tudo aqui. Primeiro, qual é a finalidade da lei tributária internacional? Isso tem a ver com que você ter uma relação pacífica entre as autoridades fiscais e também os países e também facilitar os investimentos internacionais de uma forma harmônica. E em questões de investimentos transfronteiriços, o preço de transferência faz parte dessa história. A sua finalidade é facilitar também a reflexão clara, que eu peguei aqui dos Estados Unidos, mas é a mesma coisa em todas as partes, ou seja, é uma reflexão clara sobre a renda em mercados em que não há controle da renda ou também do preço. E isso não é nada econômico, isso é puramente uma questão política e jurídica. Então, nós não precisamos de preço de transferência ao passar de uma fronteira para outra. Nós simplesmente temos as empresas, reconhecemos que as empresas também trabalham ou operam transfronteiriçamente, assim por diante. A maior parte das pessoas entendem isso. Agora, na prática, principalmente em casos em todo o mundo, levando em consideração tratados, etc., nós temos problemas. E mesmo assim, com o princípio do arm's length, às vezes nem o princípio é aplicado. O princípio jurídico deve ser baseado em algum entendimento fundamental, seja do que ele for. Existe também uma aplicação padrão disso, principalmente dessa norma de preço de transferência, mas, novamente, é uma questão de norma política e também jurídica. Ele é universalmente adotado, como todos sabem, e também está limitado em seu escopo, mesmo no sentido da OCDE. Isso como nós vimos. A
A aplicação do princípio de arm's length é conhecida em todo o mundo, é meio que universal, e eu também admito que também ele é também enviesado. Ele não é totalmente isento de qualquer tipo de viés. Talvez eu seja um pouco pessimista se realmente seja a forma de abordar isso. Mas, de qualquer forma, a questão é a seguinte. A aplicação desse princípio arm's length mudou principalmente os projetos a partir de 2015 e a sua diretriz. Algumas pessoas escreveram sobre o novo princípio arm's length, em que cada vez mais nós temos elementos de caracterização que foram acrescentadas nas regras, principalmente nas diretrizes. E isso foi um desvio do foco tradicional de preço, avaliação, conhecido no mercado, em termos de transações. Essa é uma questão muito difícil. Como você pode, teoricamente, mesmo nos casos mais simples, estabelecer o preço de transações não mercadológicas baseado na transação de mercado, sem fazer alguma coisa de caracterização? Como é que você consegue separar todas essas regras anti-evasão, anti-elisão, sem levar em consideração as normas de preço? Em qualquer parte do mundo, nós não temos nenhuma solução para essa dificuldade, para esse beco sem saída. E a diretriz é muito confusa também em termos de contexto. E o judiciário tem sido relutante em permitir a caracterização. Mas, em 2015, nós temos algumas diretrizes e também outras diretrizes americanas têm sido um pouco mais complexas nesse contexto. Como eu disse, o princípio de arm's length, como vocês podem ver aqui nessa foto, eu acho, bom, essa figura, eu acho que mostra muito bem o que é. Essa mudança começou há mais ou menos 20 anos atrás, quando a OCDE, em um dia, mudou a redação das diretrizes, passando de norma para princípio. E por que você pergunta, as pessoas falam, não é uma grande diferença? Mas, juridicamente, isso é uma grande diferença entre você falar que é um princípio e uma norma. Agora, muitos casos tributários levam essa ideia do arm's length, e existe paridade tributária, neutralidade na transação entre as partes não relacionadas e relacionadas. Agora, vamos nos perguntar, qual é o valor disso? Eu posso pensar em dois tipos de classificações, e nenhuma dessas justificações estão refletidas na história legislativa de nenhum desses princípios. Qual é a justificativa para isso? Então, presumindo que nós temos as partes relacionadas, que são as empresas, estão organizadas hierarquicamente em multinacionais, estão concorrendo com empresas que não estão constituídas dessa forma, estão também estão em mercados ou fazendo transações de mercado. Então, você tem a neutralidade entre essas duas entidades. Agora, as regras de preço de transferência não se aplicam aí. Mas tem uma outra pergunta que não foi discutida. Na verdade, é uma nova nuance que ainda não foi explorada, de forma empírica, pelo menos, porque às vezes você tem uma substituição, às vezes não, mas a decisão de operar nessa hierarquia é uma decisão racional, e essa é a presunção do mercado sobre a qual nós temos as teorias. Você não toma decisões simplesmente para sempre. Mas então, a outra justificativa potencial é sobre a justiça, ou seja, você trata duas diferentes empresas de forma justa. Bom, as empresas não são tratadas de nenhuma forma, as pessoas é que são afetadas ou impactadas, e nunca vi nenhum estudo sério tratando desse aspecto mais filosófico da justificação para isso. E, na verdade, nós não vemos isso na história jurídica. Então, eu contesto essa ideia. Agora, você poderia dizer que isso tem a ver com a teutologia, mas existe uma ramificação importante dessa confusão, e é o que nós vamos discutir hoje. É claro que nós fazemos isso porque nós preferimos a certeza, a segurança. Nós preferimos coisas que parecem ser simples.
a transação de mercado, e o mercado é que todo mundo já conhece, então, portanto, assim, nós podemos confiar nesse elemento algorítmico. O problema, eu não tenho certeza que vocês podem ver direito aí de longe, mas, enfim, eu acho que isto é uma boa citação que diz, se eu assinar uma teoria de mercado eficiente, eu ainda estaria fazendo estudos. É de Warren Buffett. E eu acho que essa confiança no arm's length nesse contexto, na forma como a confiança realmente é a culpada de grande parte desses problemas, é porque nós não pensamos nas normas, mas sim nós temos uma grande dependência em seguir o mercado, e quando a gente não consegue fazer isso, nós encontramos analogias, justificativas e esquecemos de onde nós realmente começamos e qual é a nossa finalidade. Eu vou pular algumas opções. Nós temos essa ideia das origens americanas. Então, eles usam palavras um pouquinho diferentes lá, mas isso não importa. Esse termo apareceu primeiramente nas regulamentações da década de 60, e foi quando o governo tinha muita dificuldade na implementação de certas substâncias, de formas de substância, para análise, tentando fazer isso. Na verdade, eles já tratam desses casos de preço de transferência há muito tempo, apesar de haver também um dispositivo bastante aberto que ainda considera bastante isso como regras anti-abuso. Então, você tem o IRS, que pode intervir e também intervir fazer a dedução no crédito, também na renda, etc., para refletir claramente a renda ou a receita quando for necessário. Durante anos, não houve nenhuma menção, digamos, a isso. E há muito poucos casos, mesmo quando são mencionados, eles não são analisados especificamente como fazendo parte dessa regulamentação. E depois nós chegamos a 1994, onde nós temos as regulamentações publicadas com emendas, e isso foi para equilibrar a flexibilidade da regra de melhores práticas, porque nos Estados Unidos nós temos esses métodos e você pode escolher uma de acordo com a disponibilidade de dados, mas o contribuinte, na verdade, tem muito poder nesse contexto. Então, por isso, utilizando uma terminologia de alternativa realista, realmente é para encontrar um equilíbrio. E nós vemos muitas tentativas de codificar o que aconteceu na regulamentação. E uma delas aconteceu durante o governo de Obama, que na verdade piorou a situação, na minha opinião, que a desvalorização do preço de transferência, utilizando o melhor uso e também o uso mais alto. Mas observem a diferença, porque aqui nós estamos falando de uma avaliação pura e não recaracterização. E a regulamentação e o código não são claros em o que isso realmente quer significar do ponto de vista dogmático. Temos várias opções. Uma é ajudar na avaliação, e isso é a aplicação normal de uma norma arm's length. Segunda, a recaracterização da transação, ou seja, é um caso simples. Então, eu sou a empresa matriz, eu tenho uma subsidiária em vários países, eu tenho uma licença que não é exclusiva para um ano, mas eu não dou a licença para mais ninguém. Então, eu devo fazer isso? Não. Eu deveria dar licença por 20 anos ou com exclusividade? E tudo isso está envolvido nisso. E, finalmente, algumas pessoas interpretaram isso como uma mudança no ônus da prova. Então, a ideia por trás disso é dizer, bom, normalmente, no preço de transferência, você assume uma posição, o governo vem, ele contesta, pode haver também contestar os seus comparáveis, mas aqui, com Aura, você precisa demonstrar que você fez essa análise. Então, isso muda totalmente o ônus da prova nesse contexto.
tudo isso nos levou ao que nós achamos hoje nas diretrizes de preço de transferência da OCDE e que também afeta o Brasil. Interessante, em 93, a OCDE produziu um documento que fortemente criticou essa redação, e eu não vou chegar no objeto porque o professor Chueri vai falar sobre isso. Ele foi gentil de compartilhar esse slide comigo, então nós vamos evitar a duplicação aqui. Mas depois, do nada, em 95, as diretrizes de preço de transferência, 3 menções na sua redação, sem explicação, em apenas 3 locais na parte de comparação, e o contexto era os poderes de barganha das partes. Vocês, aqueles que trabalham com transfer pricing, pensando sobre o poder de barganha, é uma coisa meio complicada, porque você sabe, não há poder de barganha, porque da subsidiária você está fazendo de uma análise de 2 slides, então esse é um debate clássico de transfer pricing. Mas com isso nós temos muitos casos que, na verdade, lutam com este problema. Até casos onde eles falam, olha, a subsidiária tem a planta está lá. Então, por isso eles têm muito poder, porque eles são os únicos que podem produzir um determinado produto. Mas, lógico, quem colocou a planta naquela jurisdição específica, e era Singapura, no caso que eu estou falando, e eles tinham algumas subsidiárias nos Estados Unidos. Então, a análise aqui é meio que limitada quanto à ótica intelectual. De qualquer forma, isso proliferou em várias dimensões, as diretrizes aqui, a expressão diretriz nós podemos encontrar agora no Arm's Length geral, a norma e a parte tangível, na parte de serviço e a reestruturação legal nos Estados Unidos, compartilhamento de custo e o seu contexto, e obviamente temos o impacto da legislação doméstica, como falamos hoje no Brasil, e assim por diante. Então, a diretriz de transfer pricing foi focado na ideia do melhor método. Primeiro, você tem uma liberdade aos contribuintes, mas, por outro lado, equilibrar um pouquinho de elementos anti-abuso dentro do sistema. Porém, não há... ao ler a diretriz de transfer guiding com relação às praticantes, você não pode colocar no computador e fazer qualquer coisa com ele. Você precisa de muita interpretação, porque tem vários elementos incluídos que você pode, uma seção, um parágrafo, mas se for olhar todo o conjunto de diretrizes, é impossível obter uma óbvia e claro resultado. Não é peso dado, por exemplo, a opção disponível realística, importa, porque um método não especificado, como costumava ser nos Estados Unidos originalmente, então, talvez é isso que utilizemos. Mas se for uma ou mais considerações, qual seria o peso dado ou atribuído a nenhuma diretriz ali. A guia do transfer price fala que você vai ser informado por opções realisticamente disponíveis. O que quer dizer isso? Bom, se formos à teoria, e a nossa presidente descreveu isso rapidamente, vamos falar do raciocínio da escola, o homo econômicos, que o Chueri com certeza vai extrapolar nesse assunto, e assim, olhando, parece simples, especialmente para casos fáceis, por exemplo, onde você pode fazer YXZ e você escolhe aquele que tem menos tributos. Mas para casos fáceis, não precisamos do transfer pricing, certo? Podemos dizer uma interpretação simples do imposto retido e as suas disposições. O outro local onde você vê mencionado bastante é quando você tem uma empresa que poderia decidir não fazer o que estão tentando fazer. Então, isso é não abrir aquela planta no país estrangeiro de baixa tributação ou jurisdição com uma tributação interessante. Então, na verdade, se houvesse opções claras, esse é o idioma que utiliza, ou a redação que utiliza o regulamento do transfer pricing. Então,
para casos fáceis, mas o problema é no caso difícil. Então, podemos encontrar-nos numa situação onde nós não sabemos exatamente qual é o propósito da norma. Então, por exemplo, a caracterização é permitida dentro desse contexto, é um caso. E também, primariamente, o método do risco não é tratado de forma que qualquer um poderia vir, ler e implementar o método de risco e implementar essas regras. Então, estamos falando sobre as questões gerais. E não tenho certeza que precisemos dessa redação adiciona confusão ou, na verdade, está adicionando valor agregado ou mudanças. Se for recaracterização, então temos um problema. Isto porque o que ocorre? Não. As regras normais de anti-abuso, que o governo pode recaracterizar uma transação, normalmente nós temos um ônus de prova muito pesado no governo que aplica isso, e eu acho que isso é uma coisa verdadeira no mundo todo em diferentes versões. Porém, neste caso, a porta dos fundos do transfer pricing, se o governo puder utilizar desta forma, isso muda toda a estrutura, e as partes relacionadas e suas transações são uma grande parte de investimentos transfronteiras. E no final do dia é isso, certo? Então, isso é especialmente problemático quando nós tentamos fazê-lo em duas situações específicas. E, obviamente, eu estou criticando o arm's length de uma forma mais genérica. Porque, e quando não tiver opções? Por exemplo, se você está engajado numa transação que as partes não relacionadas vão engajar, lógico que é arriscado, mas você controla alguns dos riscos, porque você está operando numa hierarquia. Você controla, digamos, o risco de concorrência, inventários, vários outros riscos você controla. Isso não lhes dá uma resposta a essa situação específica. E o outro problema, o que ocorre se o meu preço de strike está num nível que nenhuma parte relacionada engajaria, mas, por outro lado, digamos, eu vou utilizar a metáfora da Itália do corpo. O corpo pode tolerar mancar um pouquinho, mas quando passa da linha final, sabe-se, né? Então, nós sabemos, essas coisas, economia de escala, as sinergias, são muito difíceis de serem segregadas, especialmente quando falamos dessa nova economia. E eu acredito e dizer que essas transações não são economicamente viáveis não é algo satisfatório, porque, na verdade, realmente são boas decisões para estas empresas. Agora, eu não vou gastar muito tempo nesse slide, mas a pergunta: o que é o melhor? O que é best? O que é realista, disponível dentro desse contexto? Porque são interpretações extremamente difíceis e desafiadoras. E acredito, digamos, vamos pensar e comparar com a governança corporativa, quando a gestão de uma corporação decide no contexto governamental, e muitos países usam a regra do melhor julgamento. Será que isso serviria como melhor neste contexto? Será que não temos ferramentas para controlar as decisões comerciais de forma que fosse menos, ou tivesse menos ônus? Lógico, essas regras trazem muito dinheiro para vocês, certo, caras? Então, nós temos que aceitar isso, e nós temos, geralmente, as pessoas do tributário gostariam de ter um raciocínio melhor no sistema tributário. Talvez seja melhor eu parar aqui nesse slide. O segundo tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês são os riscos país, localização. A origem desse debate veio de economias emergentes que pensaram, de uma forma muito simples, que o Estado residente está tentando alocar lucros longe da fonte. E todos sabemos que é isso que ocorre. E, portanto, o diretriz do transfer pricing tradicionalmente não deixa você levar em conta alguns elementos fundamentais que negócios de fato levam em conta quando eles decidem operar em determinados países. Se você decidir que você quer penetrar no mercado chinês, lógico que você leva em conta específicos
especificidades do mercado da China, igualmente a mesma coisa para o Brasil e outros países. Então, o TP manual de 2012 inclui isso, o TPG, e 2015, numa forma defensiva, eles falam, bom, não pode ser intangíveis separadas porque você não tem essa atração de lucro, e também vai exigir uma longa e complexa análise, tentando eliminar o máximo possível a característica específica doméstica, embora permita que fatos e circunstâncias que ocorreram ao final do dia. Então, as Nações Unidas ainda não enfatizam esse de comparável local. Sabemos quando você adopta o TPD, você sabe que é muito difícil encontrar comparáveis locais, mas você tem que fazê-lo anteriormente. Muitos países já ouviram, tem um ótimo exemplo do Vietnã, por exemplo. Então, era uma economia comunista tentando se abrir, e eles compraram, o governo comprou o banco de dados do Japão para fazer uma comparação com as transações domésticas, que é algo ridículo, certo? Quanto à ótica teórica. Assim, isso levou a uma quantidade interessante de regras. Eu sei que vocês não podem ver, esse é o regulamento norte-americano tentando ser um pouquinho mais justo. É a minha visão das diretrizes do Transfer Price, limitaram isso a questões específicas com relação ao mercado, parte geográfica. Então a disparidade, o argumento de disparidade tributária do que é a simples análise da avaliação da receita e também das partes não relacionadas e sua transação correspondente. E ligado a isso aqui, é o Transfer Price em diretrizes, no capítulo 9, eles confiam na opção realista e a sua análise e a análise da localização das economias geradas. Então, novamente, nós temos uma multiplicidade de realmente conceitos muito vagos, onde não existe, segundo a minha visão, uma diretriz que seja satisfatória. O tópico final que eu gostaria de compartilhar com você é a receita bloqueada, blocked income. Essa é a parte mais norte-americana da minha análise. Nós tem casos enormes envolvendo o Brasil, com relação às situações onde houve a matriz nos Estados Unidos, subsidiária no Brasil, e o Brasil limitou a capacidade da subsidiária de compartilhar os royalties. Vocês sabem melhor que eu, não é direito tributário apenas, mas é também uma questão e medidas regulatórias. Nos Estados Unidos, e ficou decidido no regulatório a limitar a capacidade dos contribuintes de argumentar com a receita bloqueada ou blocked income. Digamos que 13M é o exemplo. Eles tiveram a capacidade de fazer a distribuição do royalties em 1% e as partes estipularam e concordaram que deveria ser 6% e não 1%, que seja. E a pergunta que se faz é, se houver receita, a pergunta que se faz dentro desse contexto. E o tribunal decidiu a favor do governo, mas se apoiou no regulamento com análises históricas, centenas de páginas que tinham zero de peso numa série de debates. Porém, este regulamento baseava-se na ideia primária que as restrições jurídicas estrangeiras deviam ser limitadas a transações no mercado similares. O que é meio que ridículo. Por que o Brasil vai limitar determinadas transações, além das trocas, lógico, em transações mercadológicas? Você acredita no mercado, que a maioria dos países acredita, você não precisa dessa restrição. Onde está o potencial abuso, quando as transações de partes relacionadas. Nesse caso específico, a restrição brasileira era apenas para transações não de mercado, e a decisão do tribunal foi que essa era uma receita não bloqueada. E tem detalhes adicionais que eu vou pular, apenas dizendo que o caso da Coca-Cola, que é o segundo caso, além da 3M, foi um caso estranhíssimo. Isto porque
a subsidiária brasileira, ao invés de distribuir os royalties, não distribuiu nada de royalty, mas ele distribuiu dividendos e chamou ao invés de royalty. Então, o nível das restrições mudou. E o governo veio e falou: bom, se você distribuiu dividendos, você teve distribuído mais dividendos com relação à ótica contábil. Então, eles falaram: não é apenas sobre o caráter da receita, mas é a quantidade, o valor, é sobre o preço. E, portanto, você será tributado. E este é o caso que provavelmente é o maior pagamento tributário no mundo que ocorreu nessa situação. Então, mas isso levanta problema sério novamente. Se o nosso sistema se baseia em tratamentos ou tipos de tratamentos específicos, receitas específicas, será que podemos mudar similarmente? Dividendos podem trazer muitas coisas, com crédito tributário estrangeiro, dedução de royalties, mas não sem dedução para dividendos. Então, há muita complexidade dentro dessa complexidade. Então, muito obrigada pela sua atenção. I would like to thank Professor Brown. I believe he shared with us a fantastic demonstration how is going to be the future in Brazil and seen in abroad and what we can expect in terms of litigation. Now I pass the floor to Professor Sueri to talk about the subject. And Professor Sueri will take the floor now. Thank you, Carolina. Members of the table, ladies and gentlemen, I also would like to welcome you all. So nice to have you all here. It's fantastic to talk about after Professor Browner. If I say anything after this, we have talked about all. I'm talking about the options that are realistically available with a different eye. See if it's according with our idea of legality, being legal. The historical part, as you mentioned, this animal starts appearing in USA in 93. We found something like the construction of alternative business could prove to be arbitrary. So here we have a view, United States saying we cannot start inventing things. We cannot, we have to base ourselves in reality and not construct it. This is 93. So I recall 93, I can remember. So in 95, the OECD starts to talk a little bit slightly different. Say, I must take into account the possibility of existing economically feasible options. Well, available. In 2010, we have a shift. It's not taking just into account. OECD starts talking about that. Companies, independent enterprise, when they decide about the terms of a potential transaction, normally they compare their own transaction with other options that are realistically available. So the behavior is changing. So businessmen, business community, they compare their transactions with others. And now the toast of 2022 saying that all methods that apply arm's length must be connected to order. So these are the options available, always applying the method considering the options available, always take into account. So a shift in the wording of OECD. But then we have a question. Why realistically available option? Professor Brown mentioned there is a reasoning, economic reasoning, part of a figure known Homo economics. The Homo economicus, it's a guy extremely rational, only thinking about himself, only wants to get advantage in all. So everything is effectively connected to its wallet. Independent companies would only do business if they make the most possible, because this is the reasoning of Homo economicus. So there's a reasoning behind the rational man that only works according to their own. Vai justificar esse tal de hora. Não se espera que alguém haja por outra razão, senão pelo seu bolso. E aí vem a primeira pergunta: será que isso é verdadeiro? Será que ser racional
significa atuar de acordo com o seu bolso? Será que o nosso sistema atual, em que a gente fala tanto de ESG, será que as empresas tomam decisões somente por causa do seu bolso? Se eu tenho uma Constituição que fala numa ideia de solidariedade, Natália, eu pergunto, quando você toma decisões, a Natália, a Natália, a Natália tem uma entidade social que ela participa, é um exemplo do que a Natália faz pessoalmente como ESG. Natália, na visão da OCDE, você não é racional, porque não é racional se dedicar à sociedade em que você vive. Não é racional você atuar de acordo com solidariedade. Racional é apenas ser homo econômicos. Esta é a visão que está sendo apresentada, a premissa é essa. Não existe racionalidade fora do homo econômicos. E a pergunta é se poderia ser que empresas tomem decisões que não lhes tragam as principais vantagens, mas que ainda assim a empresa se entenda parte de uma sociedade e entenda que tem um compromisso com essa sociedade e toma decisões pela sociedade e não necessariamente porque vai trazer maior lucro imediato naquela transação em concreto. Então, nós temos um problema aqui de fundamento. O que está acontecendo? Bom, aparece então esse tal de opções realisticamente disponíveis. Bom lembrar, no direito a gente já trabalha com umas expressões, com estándares complexos, como o tal do arm's length. Arm's length não deixa de ser certamente impreciso, mas eu diria, é impreciso, mas dá para entender o que está por trás do arm's length. Essas tais de opções realisticamente disponíveis têm um problema que me parece claro, não é no singular, não é, o Yariv falava sobre best, o professor Yariv Brauner, quem me dera o legislador tivesse dito the best, porque ele não falou best, ele fala outras opções. É mais ou menos o seguinte, o tenente chega para o sargento e fala, me pegue 5 soldados, da sua preferência, e ele pega 1, 2, 3, 4, 5, vem para cá. Não tem como discutir o que ele fez, não há qualquer controle, porque 5 soldados, ele escolhe quem ele quiser. Seria diferente se a ordem fosse, o sargento, o tenente falando para o sargento, sargento, pegue os seus 5 melhores homens para essa missão. Aí mudou tudo. Seus 5 melhores homens, por mais abstrato que seja, o que a gente chama um conceito indeterminado, você pode judicializar, você pode dizer, desculpe-me, como é que você escolheu A, se tinha B aqui muito mais adequado para isso? Ou seja, você tem como judicializar. Não é a mesma coisa, pegue 5 homens ou pegue os seus 5 melhores homens. Não é a mesma coisa dizer, busque a melhor solução, a melhor alternativa, por pior que seja best. Nós não temos sequer isso, nós temos aqui simplesmente qualquer transação que a autoridade tributária queira escolher, será válida, de acordo com o nosso texto legal isso. Então, a pergunta que existe é, isso é compatível com a legalidade? Nós sabemos, e ninguém aqui vai pregar, espero, ninguém pregue aqui tipicidade cerrada ou essas coisas. Mas vamos admitir que a legalidade, enquanto princípio, exige que eu busque a maior determinação possível. E eu me pergunto se essa determinação, essa exigência principiológica de determinação, está sendo atingida com essa expressão. Ou seja, existem muitas opções realisticamente disponíveis. O legislador não nos dá nenhum guia de qual dessas outras opções, quais seriam os critérios tomados em conta, em que casos eu devo substituir ou não e por qual das milhares de transações. Foi lembrado no painel passado, realmente a Vivian tem razão, eu citei o caso do Elon Musk. Eu dizia, olha, qual é uma opção realisticamente disponível à ideia de fazer um projeto para levar o homem a Marte? Não tem nenhuma racionalidade em levar o homem a Marte e ele resolveu fazer uma coisa como essa e quer fazer isso. Então vamos substituir. Não, em vez de usar o homem a Marte, realisticamente disponível é levar o homem até a Espanha. Então vamos substituir, levar o homem, porque no fundo vira esse arbitrário, porque como é que eu posso entrar na cabeça do Elon Musk para dizer como é que você faz uma loucura dessas? E ele faz, ele tem um projeto como esses. Essa ideia de opções realisticamente disponíveis nos deixa num total incerteza. Gente, eu não estou pregando tipicidade cerrada, eu estou dizendo nós estamos num ambiente de total incerteza. Ou seja, o legislador está permitindo que a autoridade tributária escolha qual é a alternativa que ele quer colocar à disposição e você vai ter que se dobrar a essa escolha. Não há qualquer critério para isso.
Não há nenhum resultado determinável. Nós estamos numa abertura muito grande. Eu não estou conseguindo achar isso de acordo com a legalidade quando você tira o centro de decisão do legislador para o administrador. O administrador público está autorizado a tomar a alternativa que ele quiser, das milhões de alternativas possíveis, dizendo que é realisticamente disponíveis. Eu não digo que não seja, hein? Eu admito que seja, mas eu posso ter outra. O legislador não nos dá um guia para dizer qual a opção realisticamente disponível que vai entrar no lugar daquela que efetivamente acontece. Eu tenho problema, sim, com a legalidade. Por mais aberto que sejamos, me parece que aqui nós demos um passo muito grande. Em conclusão, portanto, eu penso que essa vagueza é muito grande. Eu estou de acordo, a legalidade convive com conceitos indeterminados, mas até essa indeterminação conceitual tem algum limite. É preciso, e o limite é quando eu já não posso levar a juízo, porque qualquer que seja a alternativa que o fiscal traga, o juiz vai dizer, ela é realisticamente disponível. Qualquer uma que seja, se eu não tenho qualquer controle pelo judiciário, me parece que ultrapassou o que eu posso pensar em termos de legalidade. Muitas opções são realisticamente disponíveis. Teria sido andado melhor o legislador, penso eu, se tivesse pelo menos dito o melhor critério, o mais próximo, se dissesse entre dois, utilize aquele que seja mais próximo do que aconteceu. Tudo isso não aparece no nosso texto legal. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o professor Schwery. Acho que ele trouxe uma visão bem clara, né, do pensamento dele, e acho que é o pensamento de muitos de nós hoje aqui na mesa sobre esse tema, né. E, na sequência, eu queria passar a palavra para a professora Renata Emery fazer as suas colocações. Pode ser o da mesa. Obrigada, Carolina. Queria agradecer a todos vocês aqui hoje de tarde, esse público enorme e lindo no Salão Nobre da USP. Estou muito honrada de fazer parte desse painel, junto com o professor Schwery e o professor Yariv Brauner, dois dos mais importantes tributaristas do nosso tempo, e ao lado de colegas tão queridos como a Carolina, a Fabiana, o Gustavo, o Marcelo. É uma honra estar aqui. Queria agradecer ao IBDT por esse convite, especialmente nas pessoas dos professores Luiz Flávio Neto, Rodrigo Maito e do professor Schwery. É muito difícil falar depois desses grandes titãs, né, do direito tributário internacional, especialmente quando o Schwery falou um pouco do que eu ia dizer, mas eu vou tentar fazer aqui uma ligação entre as falas anteriores. O que a gente vê é que o artigo 8º da Lei 14.596, aí regulamentado pelo 10 e 19 da Instrução Normativa 2.161, de 2023, de fato, né, conferiu aí esse amplo poder para o fisco de concluir que partes não relacionadas, agindo em circunstâncias comercialmente comparáveis e comportando-se de maneira comercialmente razoável, se, considerando as opções realisticamente disponíveis, não tivessem feito a operação delineada, poderia o fisco simplesmente desconsiderar, e é importante essa palavra, desconsiderar ou substituir a operação delineada por aquela outra, pela opção considerada realisticamente disponível. Então, trocando em miúdos, o que o artigo 8º fez foi conferir, como diz o professor Schwery muito bem, esse grande poder de simplesmente desconsiderar a operação do contribuinte, inclusive para fins de proceder a uma recaracterização dessa operação em outra, né, simplesmente, ainda que não se trate de uma situação de simulação ou fraude, isso é bastante importante, eu vou voltar a esse ponto mais tarde, simplesmente porque na ponderação do fisco existiria uma alternativa disponível que seria mais vantajosa. Em outras palavras, basta que o fisco, então, identifique uma opção disponível que ele considera mais vantajosa,
que ele estaria, então, autorizado a proceder essa descaracterização da operação. Esse dispositivo, para mim, já suscita 2 problemas à partida, né? E aqui, como colocou o professor Choeiro, o primeiro problema é uma questão de inconstitucionalidade. Isso porque, como é que eu compatibilizo uma opção realisticamente disponível com o princípio da liberdade econômica do artigo 170 da Constituição? Então, eu estou indo aqui por um caminho um pouco diferente do Choeiro, mas também vou chegar lá. É que a liberdade contratual, ela é um direito protegido pela liberdade econômica, né? Protegido pelo princípio da liberdade econômica, que, por sua vez, também se coaduna, se coordena com uma série de outros princípios e garantias fundamentais da nossa Constituição, como a liberdade, que está no caput do artigo 5º, como o direito de fazer ou não fazer algo, senão em virtude de lei, está lá no inciso 2º, como a liberdade para exercício de profissão e de trabalho, do inciso 13 do artigo 5º, e o direito de propriedade, que está lá no artigo 1º. Ou seja, como é que eu coordeno tudo isso com a possibilidade do fisco substituir a decisão da administração, né, substituir aquela decisão pela sua, que ele acha que, na realidade, é a mais realisticamente disponível, a mais vantajosa. Então, tem aqui uma dificuldade disso conviver com a liberdade contratual, com a liberdade econômica. Tem também, para mim, uma outra questão, que é a sua incompatibilidade com princípios como a segurança jurídica, a proteção da confiança e a tipicidade. Claro que é um desdobramento do princípio da legalidade, como vinha aqui o professor Choeiro falando. Então, como é que, né, um tipo tão aberto e indeterminado como as opções realisticamente disponíveis vai conseguir atingir ou cumprir com esses preceitos constitucionais quando há um alto grau de subjetividade, né? A subjetividade é o que permite ao agente, aplicador da norma, quando vai examinar e aplicar, fazer essa ponderação segundo a sua própria experiência pessoal, que vai variar muito de um para o outro, e, portanto, a norma pode ser aplicada por 2 pessoas diferentes de maneira completamente distinta, o que pode levar a uma arbitrariedade. E aí, toma como exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que um cliente quer contratar o parecer do Choeiro. Um grande professor, maior tributarista do nosso país, o parecer do Choeiro claramente não vai ser barato. Aí vem o fisco e diz assim, vou contratar... Não, você tem uma opção realisticamente disponível, contratar o parecer da Renata. Gente, o fisco pode achar, né? Afinal de contas, a Renata também trabalha com direito internacional, também é tributarista, também é professora do IBDT, enfim. Então, no julgamento do fisco, essa poderia ser uma opção realisticamente disponível, ainda que não seja para nenhum de nós, mas poderia ser para o fisco. E é justamente olhando um exemplo tão bobo como esse, que a gente vê o quanto esse grau de subjetividade, né, que traz a norma e que vai depender muito do julgamento daquele que está aplicando, pode levar a situações que, na verdade, não são sequer compatíveis com a realidade. Felizmente, Choeiro, você não tem nenhum cliente que seja parte relacionada, então a gente não vai ter esse tipo de situação. Mas o fato é que a possibilidade do fisco substituir a administração da empresa nessa ponderação, sem levar em consideração toda a multiplicidade de fatores que, em geral, são considerados numa tomada de decisão, já mostra o quanto esse tipo de regra pode trazer de insegurança jurídica e quanto pode ofender aqui o princípio da proteção da confiança, assim como a tipicidade, trazendo um alto grau de incerteza na aplicação da norma e até por veicular um conceito manifestamente indeterminado.
A segunda questão que se coloca para mim, eu disse para vocês que tinham duas questões, ela diz respeito à própria legitimidade dessa desconsideração. E aí, vou voltar um pouco, ligar com um ponto, com uma questão, provocação feita pelo Marcelo aqui no início da fala dele, né? Com a ilegitimidade da desconsideração de certo ato ou negócio jurídico fora do campo da fraude ou da simulação. E isso por quê? Só para nós recordarmos, né? O parágrafo único do artigo 116 do CTN, ele apenas autoriza o fisco desconsiderar atos ou negócios jurídicos que tenham sido praticados pelo contribuinte com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Pois bem, como nós sabemos, o STF, quando julgou a ADI 2446, ele se debruçou sobre a constitucionalidade desse dispositivo, declarou o dispositivo constitucional, no entanto, deixou claro que essa norma não é uma norma geral antielisiva, que esta norma apenas se aplica em casos de evasão fiscal. O STF foi claro ao dizer que apenas atos ou negócios jurídicos com a intenção de dissimular ou ocultar o fato gerador previsto em lei é que seria nessas circunstâncias que se poderia aplicar a norma do parágrafo único, que também frisou o STF, não foi até hoje regulamentada. Por que isso é importante? Significa dizer que, para o STF, os atos que podem ser desconsiderados são aqueles que se situam no campo da fraude e da simulação. E o que nós estamos vendo aqui, dentro da legislação de preço de transferência, e bem pontuado pelo professor Schoeri, é a possibilidade do fisco desconsiderar todo e qualquer negócio em que exista uma opção realisticamente disponível mais vantajosa, ainda que não exista qualquer indício de fraude ou simulação. Ou seja, está, por lei ordinária, indo para muito além daquela circunstância que a lei complementar previu e autorizou, conferiu esse poder ao fisco para desconsiderar atos ou negócios jurídicos. Então, por mais essa ordem de razão, entendo eu que essa norma aqui, ela é inconstitucional, ela é ilegítima, ela afronta o parágrafo único do CTN, do artigo 116 do CTN. Então, feitas essas considerações, volto para a Carolina. Obrigada, Renata. Acho que foi um ótimo fechamento agora para o tema de hora, né? A gente tem alguns outros temas agora ainda para tratar no painel, mas eu agradeço bastante a exposição bem completa. Acho que trouxe muitos assuntos ali que precisam realmente ser pensados, serem estudados e que a gente vai se debruçar bastante aqui nos próximos anos com as novas regras de TP. Para a gente iniciar e conversar um pouco também sobre o tema da taxa de risco país, eu queria passar a palavra agora para a professora Fabiana. A professora Fabiana vai falar do púlpito e ela já pode começar a apresentação. Dói o pescoço daí, né? Bom, boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar nesse salão nobre. É sempre um desafio enorme falar daqui, né? Ainda mais na frente de professores e amigos do IBDT. Quero fazer um agradecimento especial, Luiz Flávio, Rodrigo Maito e professor Schoeri, por ter feito esse convite a mim. Vocês são meus professores, vocês são amigos, eu não tenho nenhuma dúvida da amizade que me trouxe até aqui, mas eu também não tenho nenhuma dúvida de que cheguei até aqui, portanto que aprendi e aprendo com vocês nos nossos debates. E nas nossas discordâncias, professor Schoeri. Quantas discordâncias nas mesas de debate ou nos bancos da faculdade, e que me fizeram crescer muito.
Talvez aqui hoje eu discorde um pouquinho também da inconstitucionalidade do ORA, mas não quero tratar em detalhe do ORA, não é o objetivo da minha fala. Eu acho que eu não peguei o passador do slide. Eu tive uma missão de falar do risco país. A Carolina me atribuiu essa missão, então aqui eu pretendo falar do risco país, mas tentando contextualizar esse tema à luz do que já foi tratado aqui nas falas anteriores, que diz respeito a encaixar essa nova lei na ideia de conceitos indeterminados, é possível ou não é possível, discricionariedade, é possível ou não é possível. Bom, já foi dito aqui, e muito dito, inclusive, na mesa que antecedeu a essa, sobre essa migração que tivemos. Migramos de um regime de palavras, de rigidez nas palavras, importação, exportação, bens, serviços, direitos, juros, para uma noção mais aberta. Qual que é o objetivo desse novo controle? Uma transação controlada, em que eu preciso analisar o relacionamento comercial e financeiro das partes em qualquer contrato ou arranjo. Vejam a distinção das palavras. Saímos de uma lista taxativa de partes relacionadas e migramos para um conceito que eu vou chamar aqui de muito mais econômico, a ideia de influência nos termos e condições dos negócios, com uma lista meramente exemplificativa. Saímos de margens fixas e pré-determinadas para uma ausência de margens fixas e pré-determinadas. Saímos da possibilidade de escolha de métodos, com exceção do método das commodities, que era mandatório, para um regime também de escolha de método, mas não qualquer método, o método mais apropriado. Saímos, então, de rigidez e fomos para conceitos indeterminados. Saímos de objetividade e fomos para vagueza, fomos para polissemia. Abandonamos a praticabilidade em larguíssima medida. Abrimos espaço para a discricionariedade. Há algum problema nisso? Na minha leitura, a princípio não. A princípio não. Pode haver na prática? Talvez. Por que discricionariedade? Quando a gente pensa em discricionariedade, a gente tem em mente a ideia de conceitos de valor. Conceitos abertos, que me permitem mais de uma opção, mais de uma escolha. Qualquer escolha? Não, é claro que não. A escolha satisfatória. Acontece que pode haver mais de uma escolha satisfatória. Então, a lei emprega não mais tantos subjetivos, mas emprega muitos advérbios, muitos adjetivos, muitos advérbios de modo e de intensidade. Comercialidade, operações comercialmente racionais, riscos economicamente significantes, presunções altamente incertas, incertezas que são razoavelmente previsíveis, opções realisticamente disponíveis e características ou circunstâncias significantes do ponto de vista econômico. O que é tudo isso? Abertura. Abertura que pode dar espaço à escolha, a mais de um caminho. Isso significa possível discricionariedade. O professor Schwerer já falou, ele acho que talvez não tenha mencionado a palavra discricionariedade, mas falou do controle no judiciário. Quando temos discricionariedade, o controle judicial é menor. Não é que não exista, mas há menos espaço para esse controle. A importância desses círculos está em que as palavras, as expressões, elas têm naturalmente um núcleo semântico mínimo. Eu não posso me desgarrar desse núcleo semântico mínimo. Então, existe dentro do círculo o que eu posso chamar de uma zona de certeza. Há opções certas ali dentro. E o que está fora são opções que certamente estão fora. Acontece que entre o positivo e o negativo pode haver uma zona de penumbra. E é nessa zona de penumbra que nós vamos ter as dúvidas sobre a aplicabilidade dessa legislação.
Todos sabem, temos agora, num primeiro passo para a aplicação dessas novas regras, que fazer o delineamento das transações. Qual que é o ponto de partida? Análise dos termos, do texto do contrato. Analisar texto do contrato é o que eu vou chamar aqui de uma análise de substância, porque o texto é ponto de partida, mas não necessariamente ponto de chegada. Eu preciso analisar texto fazendo uma interpretação da substância do negócio. O que é a substância do negócio? É entender a causa jurídica do negócio. Como é que eu faço isso? É o que a OCDE predica e é o que está no nosso Código Civil sobre a interpretação de qualquer negócio. Eu preciso olhar o texto, mas eu tenho que considerar a intenção das partes. Eu preciso olhar o texto, mas eu preciso analisar a conduta das partes. Como elas se comportam é o que, de fato, o contrato quer dizer. Eu preciso analisar a boa-fé, eu preciso analisar a racionalidade comercial, eu preciso considerar o que é razoavelmente, o que é razoável naquele tipo de negociação. Mas eu migro da análise substancial e vou para uma análise funcional, econômica, alocando riscos, funções, ativos, analisando que tipo de bens, serviços e direitos estão sendo transacionados, olhando as circunstâncias econômicas daquele negócio e olhando estratégias também de negócio. Ainda dentro do delineamento das transações aparece o quê? Ora, as opções realisticamente disponíveis. Não vou aqui passar por elas, esse tema já foi exaustivamente apresentado aqui, mas o que é importante e que foi colocado na fala de todos os professores? Opções, escolhas, qual? Tem uma única? Pode ser que em algumas situações só tenha uma única, pode ser que em algumas situações haja várias. Qual delas posso escolher? O fisco pode escolher? Quando existe um leque de possibilidades, todas possíveis ou todas razoáveis, eu tenho espaço para discricionariedade. Eu escolho alguma delas. Saio do delineamento, vou para a análise de comparabilidade, que é, segundo a OCDE, o coração do arm's length. E aqui temos uma análise econômica. Com alguns critérios objetivos, data da transação, incertezas de preço, informações disponíveis, sinergia de grupo e características economicamente significantes. Dou destaque para as características economicamente significantes e para informação disponível para chegar no nosso tema do risco país. Em que contexto aparece o tema do risco país? Na identificação de transações comparáveis. Na análise de comparabilidade, eu comparo a transação controlada com um comparável entre partes independentes. O que diz a nossa instrução normativa alinhada ao que predica a OCDE? Parta de um comparável doméstico. Por que parta de um comparável doméstico? Porque questões geográficas de localidade podem impactar o preço. Então, tente buscar um comparável doméstico. Mas, se não houver um comparável doméstico, se ele não for confiável ou não for apropriado para aquela transação, busque um comparável não doméstico, ou seja, de outra localidade geográfica. Aqui surge o primeiro ponto de dúvida ou de possível problema. Qual comparável não doméstico? De qual localidade? A região mais próxima do ponto de vista geográfico? Então, no Brasil, vou tentar achar alguém na América Latina ou, eventualmente, na América do Norte. Eu não vou para a Ásia, eu não vou para a Europa. A professora Natália falava aqui de manhã que na Colômbia o fisco tem usado comparável da China, uma localidade bastante distante. O que diz, prossegue a Receita Federal, e aqui alguns já aplaudiram o trabalho da Receita Federal, eu acho que merece aplausos mesmo. A Receita Federal não obriga que alguns ajustes sejam feitos nessa análise de comparabilidade, e não obriga, inclusive, em matéria de risco país. Mas diz, quando forem identificadas diferenças materiais em margens e preços, faça ajustes de comparabilidade. E dentro desses ajustes de mercado,
pode se incluir o risco país. O que é o risco país? A ideia de risco país está associada a que eu faço um negócio em outra localidade, numa localidade com incertezas políticas, econômicas e financeiras, como uma guerra, como uma moeda instável, como normas regulatórias instáveis, ou um judiciário moroso e instável. E isso me traz risco. Meu negócio sofre mais riscos. Com isso, espera-se um maior retorno. Esse maior retorno sempre vem? Nem sempre, mas sabe-se do possível risco. Então, essa ideia de que eu posso haver mais risco, mais retorno. É sempre? Não. Obrigada. O que diz a OCDE? Países em desenvolvimento precisam, geralmente, recorrer a comparáveis não domésticos. Não tem informação suficiente sobre entidades locais que entreguem a informação para efeito de comparabilidade. Não é automático. Um julgamento é sempre necessário nessas situações. Em entrevista conduzida pela OCDE com representantes de alguns países em 2016, o que foi aferido? A Austrália evita fazer ajuste de risco país. A África do Sul recorre muito a comparáveis não domésticos por não ter comparáveis domésticos e geralmente faz ajuste de risco país. Colômbia, em 2016, usa comparáveis não domésticos. A professora Natália falou isso há pouco. O fisco disse, a época que usava Estados Unidos e Canadá, mas a professora falou que eles usam bastante China hoje em dia. E aquela época, eles evitavam fazer ajuste de risco país, dadas as incertezas sobre a sua aplicação. Canadá usa comparáveis dos Estados Unidos, tenta fazer ajuste, mas reconhece a dificuldade desses ajustes. México também tem dificuldade em localizar comparáveis. Usa comparáveis de mercados mais próximos, do ponto de vista econômico e financeiro, Índia, Malásia, mas às vezes recorre a comparáveis dos Estados Unidos e Canadá e tenta fazer esses ajustes quando necessários. Trago aqui um estudo de consultores mexicanos que fazem referência à norma mexicana que indica uma fórmula. Então, eu calculo o risco país considerando os ativos operacionais e aplico uma taxa. Uma taxa, a MBI, divulgada pelo JP Morgan, que é uma taxa relacionada aos títulos públicos. Aí, identifico essa taxa do México, aplico. Tem que ser automático, segundo os consultores? Não. E esses consultores fazem uma pesquisa, analisando o setor industrial, e identificam, fazendo uma comparabilidade extensa na indústria, identificando que a localidade das entidades não tem um dado consistente que revele que o maior risco país realmente afeta a lucratividade. Então, esses professores põem em dúvida o uso dessas taxas. E mais, diz o seguinte, cuidado, o uso indiscriminado dessas taxas pode eliminar vantagens competitivas, como, por exemplo, um custo trabalhista menor de se produzir no México, tirando a competitividade quando eu comparo estar no México com estar nos Estados Unidos. Andou bem a Receita Federal, fez um anexo, deu um exemplo, e disse, já estou finalizando, e disse, faça quando for necessário, não é sempre, não é mandatório. E deu uma fórmula, diferente daquela fórmula mexicana, que eu considero ativos e capital de giro. É a fórmula que o Marcelo confirmou, que é a fórmula chamada do Mandarã. Não sei o que isso significa, mas essa é a fórmula. Mas andou bem a Receita Federal. É um possível método, não é um método obrigatório. E só se tiver diferença significativa de preço e margem. Aqui eu vou encerrar minha fala. Quando adotar? Não sei. Indústria talvez faça mais sentido. Setor extrativista, talvez não. Talvez o risco país não influencie tanto o setor extrativista. O que influencia são questões ambientais, questões relacionadas a questões geográficas, mas menos razões políticas, financeiras e econômicas do local. Operações financeiras talvez faça mais sentido. Qual taxa usar? Sobre qual base?
Discricionariedade, de novo. Só tem uma base? Só tem uma taxa? Não. Juízo de escolha. Olha o perigo. Controle menor. Zona de penumbra. Legislação de preço de transferência é um labirinto tortuoso. O labirinto geralmente me leva a uma única saída. Na legislação de preço de transferência, eu posso chegar a mais de uma saída. Podem ser múltiplas. E aqui que está o perigo. Mas, a princípio, não vejo inconstitucionalidade. Obrigada. Obrigada, professora Fabiana. Essa missão que eu te dei não era uma missão tão simples, mas acho que você conseguiu concluir ela com muito brilhantismo, apresentando ali todas as questões relacionadas à taxa de risco país. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Gustavo Haddad, que vai trazer outras controvérsias ali que ele tem identificado na aplicação, aí na vivência dele na prática ali com os preços de transferência, e que eu acho que vai ser algo também muito importante que tem suscitado muitas dúvidas ali nos aplicadores de direito. Passo a palavra. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado a todos. Queria primeiro agradecer ao professor Chueri, professor Luiz Flávio, professor Maito, pelo convite para mais uma vez estar aqui com vocês. Agradecer a meus colegas de mesa, professores e colegas que eu admiro muito, e a audiência que está aqui numa tarde tipicamente paulistana e quente. A Carol me deu essa missão de identificar outras questões, né? O título do nosso painel é Hora, Risco, País e Outras Questões. E eu escolhi tratar de questões de direito intertemporal que estão me afligindo nesse ano de 2024, relacionadas à migração de um regime com um formato como a Fabiana e no painel anterior explicaram, um formato com margens pré-fixadas, que privilegia praticabilidade, que privilegia simplicidade, para um formato que busca atender ao Standard Arm's Length, mas envolve mais subjetividade, mais discricionariedade. Então, são questões de direito intertemporais típicas de uma situação em que você muda de regime, em que você tem uma operação praticada ao amparo do regime anterior, mas que produz efeitos ao longo do tempo. A nossa tendência como tributarista é dizer, bom, os efeitos futuros já se produzem sob a égide da legislação futura. O princípio da regra da retroatividade em função do fato gerador não nos acolhe aqui para querer preservar o regime anterior se o efeito, por exemplo, a dedução da despesa, a tributação da receita já acontece sob a égide da lei nova. Mas, examinando as situações concretas, me parece que é preciso distingui-las em função de escolhas que o legislador anterior e o novo fez. E é dessas situações que eu gostaria de tratar aqui nessa minha breve fala. Acho que, muito rapidamente, até para os colegas de outros países, a nossa legislação de preço de transferência nova entrou em vigor com aplicação obrigatória neste ano de 2024. Era possível a adoção voluntária, os early adopters, o ano passado, 2023, mas nós temos essa mudança de regime formular, praticabilidade, margens fixas, para o novo regime de que já se falou muito no painel anterior, a partir de 2024. O que eu vou enfrentar aqui, usando 2 casos práticos, é como lidar com operações praticadas antes da nova lei, mas que produzem efeitos na base de cálculo dos tributos já a partir da vigência da nova lei. Operações que podem acontecer no dia a dia de muita gente que está aqui. As referências legislativas para essa discussão, os slides estão em inglês, mas eu vou, obviamente, falar dessas referências em português. Mas na lei 14596, talvez o dispositivo mais importante, além do dispositivo que estabelece a entrada em vigor a partir de 24, é o próprio artigo 9º, que fixa o que, no novo regime de preço de transferência, se chama análise de comparabilidade. Fabiana falou dessa análise. E o artigo 9º diz que esta análise de comparabilidade considera a data da transação
praticada em comparação com outras transações praticadas naquele momento. Mas aqui tem uma primeira referência temporal para o momento em que o teste de preço de transferência acontece, que é o momento da realização da operação. Essa é a única referência temporal na lei ordinária. A instrução normativa da Receita Federal e os colegas da Receita que estão aqui participaram e produziram o texto. A instrução normativa repete essa diretriz e também estabelece, no artigo 73, aquilo que é natural que ela estabeleça, dizendo que esta lei nova se aplica para operações praticadas anteriormente, mas que produzam efeitos posteriores. O que cabe a nós aqui discutir é qual é a extensão desta aplicação, o que significa aplicar a lei nova para uma operação praticada no regime anterior. E para isso eu trouxe 2 casos emblemáticos, ou casos que acontecem na prática, para a partir deles tentar estabelecer o que seria o momento relevante para determinar qual lei é a lei aplicável para o teste de preço de transferência. O primeiro caso, um caso muito simples, de um mútuo tomado por uma empresa brasileira em 2022, em 2023, por um prazo de 5, 10 anos, que vai produzir despesa de juros ao longo de vários anos. Parte dessa despesa sob a égide da lei anterior, parte dessa despesa sob a égide da lei nova. Esse é um primeiro caso. E um segundo caso, caso de importação de uma máquina, também sob a égide da lei anterior, para a qual o contribuinte fez a opção, na lei anterior, de aplicação do método PRL. O método PRL, preço de revenda menos margem, implica na execução do teste de adequação da legislação de preço de transferência a cada período de apuração. Eu vou falar brevemente desses 2 casos, e para falar deles, me parece relevante trazer algumas noções que informam, a meu ver, como é que se enfrenta, sob a ótica do direito intertemporal, uma situação como essa. A primeira é uma regra que todos nós conhecemos, né? A regra da irretroatividade em função do fato gerador. A lei nova só se aplica para fatos geradores novos. Essa regra, a aplicação fria dessa regra, significaria que a despesa de juros naquele empréstimo de que eu falei, incorrida a partir de 24, já tem que ser testada sob a égide da nova lei. Não obstante, a proteção contra efeitos retrooperantes da lei tributária, ela não se esgota só na regra da retroatividade. Você tem um conteúdo, ou uma eficácia integrativa do princípio da segurança jurídica, você tem situações jurídicas já constituídas e tuteladas pelo legislador anterior, que devem ser respeitadas, ainda que, sob a visão típica da regra de retroatividade em função do fato gerador, que o professor Schwery chama de retroatividade própria, mesmo que a retroatividade própria não proteja uma determinada situação, a eficácia integrativa do princípio da segurança jurídica pode protegê-la se a escolha do legislador da época merecer essa proteção. A gente vai falar disso com os 2 exemplos. E quanto mais eu penso nessa questão de direito intertemporal para preço de transferência, surge o seguinte conflito. Eu devo aplicar a lei do momento eleito pelo legislador como momento para o teste de preço de transferência, ou eu devo aplicar a lei do fato gerador? No caso da legislação de preço de transferência, qual que é o momento relevante para se determinar a lei que vai reger o teste? É essa a questão, no fundo, a ser enfrentada com os 2 exemplos. Falando primeiro aqui do exemplo da despesa de juros, o empréstimo tomado sob a égide da lei anterior. O que é que dizia o regime anterior para juros? O regime anterior, seguindo a tradição de margens pré-fixadas, o regime anterior dizia o seguinte: a despesa de juros não poderia exceder a uma taxa fixa, que era a taxa de títulos soberanos brasileiros no momento da contratação da operação, mais um spread previsto em lei. Então, se a operação de mútuo tivesse como taxa de juros a taxa estabelecida de acordo com esse critério, esta taxa era aceita por todo o período do contrato de mútuo. E o legislador fez uma escolha explícita, que está no parágrafo 9º do artigo 22,
para que o teste de adequação da taxa de juros ocorresse no momento da contratação da operação. E ele ia além, ele dizia, se houvesse um aditamento, se houvesse uma alteração das condições daquele contrato de mútuo, isso se considerava uma nova operação e um novo teste deveria ser feito. A nova legislação de preço de transferência, todos nós sabemos, estabelece outros critérios. Ela adota comparabilidade, setor, nível de endividamento, para determinar qual é a taxa de juros adequada para aquela mesma operação de mútuo. Mas o que é interessante é que ela também escolhe, como momento adequado para o teste, o momento da celebração da operação de financiamento ou da operação de mútuo. Isso está na lei, isso está na IN, isso está nos guidelines da OCDE. A pergunta que se apresenta aqui é a seguinte: esse mútuo celebrado em 2022, o contribuinte observou a taxa pré-fixada, estabelecida na Lei 9.430 naquele momento. Agora eu tenho a Lei 14.596, com um novo critério para fixar a taxa de juros adequada. O contribuinte deve voltar no tempo e refazer aquele teste que ele fez em 2022? Aplicar a nova lei significa exigir que o contribuinte volte 2 anos, 3 anos e recalcule a taxa de juros adequada daquele momento, usando as lentes e os critérios da nova legislação? Eu tenho dificuldade em admitir esse efeito retrooperante. A despesa de juros é posterior, ela é de janeiro de 24 em diante. Mas o legislador anterior, a Lei 9.430, prestigiou a execução do teste segundo critérios pré-determinados daquele momento de 22. O novo legislador, a lei nova, não poderia retroagir e exigir um novo teste. Outros aspectos da nova legislação seriam aplicáveis. Se a legislação disser a periodicidade do ajuste é trimestral, não anual, o ajuste se faz do jeito A ou B, estes outros efeitos seriam aplicáveis. Mas exigir a retroação para se fazer um teste já consolidado sob o regime anterior, numa situação em que o legislador exigia o teste e prestigiava o teste, é diferente de exigir ou de defender perpetuidade de um regime jurídico tributário. Ninguém aqui está defendendo que fiz uma aplicação financeira, ela vai ser tributada para o resto da vida segundo a alíquota de hoje. Aqui é dizer que a postura ou o contribuinte que praticou o teste exigido na legislação naquela época deve ter este comportamento esperado e tutelado pelo ordenamento a despeito da mudança legislativa posterior. Vale dizer, a lei aplicável nesse caso é a lei do momento em que o teste de adequação da taxa de juros foi efetuado, foi praticado. O resultado pode ser diferente em outras situações. Esta outra situação aqui, que é um pouco mais complexa, envolve uma outra opção que existia no regime anterior, em que, quando o contribuinte importava, por exemplo, um equipamento, ele podia usar, vamos lembrar que no regime anterior não havia a regra que a Fabiana explicou do método mais adequado, usava-se o método que o contribuinte quisesse usar. Mas um contribuinte que numa importação decidisse usar o método do PRL, ele arcava com a consequência de ter que testar a adequação ano a ano. O método PRL, por natureza, não comporta o teste no momento inicial. O teste é no momento da revenda. No momento em que a despesa de depreciação daquela máquina transitava pelo resultado, gerava uma despesa na empresa, esta despesa compunha o estoque, compunha a revenda. Ano a ano, o contribuinte que fizesse essa opção da Instrução Normativa 1312 tinha que testar, ao amparo do PRL, a adequação da despesa correspondente àquela importação que ele realizou anos antes. Então, nesse caso, o legislador prestigiava uma opção do contribuinte que deslocava o teste para um momento posterior à da própria realização da operação. Aqui vem a lei nova. A partir de 2024, temos novos métodos, o método PRL com nova configuração. E a questão que surge é a seguinte: devo aplicar a lei nova nos anos seguintes, a partir de 24, quando o teste for computado para se determinar a adequação
do preço de transferência, devo aplicar a lei nova? Aqui, a minha primeira hipótese para essa situação é de que o resultado aqui é distinto do anterior. No anterior, o teste era realizado no momento da celebração do contrato de mútuo. Nesta situação, o regime anterior exigia que o teste fosse em momento posterior. Esse momento posterior já é colhido pela nova lei. A nova lei se aplica ao teste ano a ano a partir de 2024. Surgem questões complexas aqui. Qual método eu vou usar a partir de 24? Eu tinha feito a escolha pelo PRL, lá em 2022. Agora eu tenho o PRL sobre nova configuração, novo figurino. E ainda agora eu tenho uma regra que diz que eu não posso escolher o método, eu tenho que usar o método mais adequado. A minha primeira hipótese para essa situação é que aqui não há efeito retrooperante da lei. A lei se aplica para os testes futuros e eu devo aplicar para esses testes futuros os critérios da nova lei, inclusive a escolha do melhor método, que talvez numa situação como essa, por exemplo, não seja mais o PRL e talvez seja o TNMM, o método de margens. Isso me conduz a uma hipótese preliminar de que é preciso olhar para cada uma das situações qual foi a escolha do legislador do regime antigo em relação ao teste de preço de transferência para aquele tipo de operação. A partir disso, eu consigo determinar se há algum efeito prospectivo da escolha anterior que deveria ser tutelada, ou se a lei nova já se aplica inteiramente, sem qualquer moderação ou mitigação. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Acho que eu consegui cumprir aqui o tempo. São questões prementes que nos atormentam. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer ao professor Gustavo. Acho que as questões que ele trouxe são questões que nós que trabalhamos ali com preço de transferência estão escutando com recorrência, né? E que precisam ser discutidas de fato, né? Porque existem em relação a essa transição de regimes, né? E essa transição de regimes traz dúvidas aos contribuintes e elas precisam ser endereçadas. Por fim, eu gostaria de passar a palavra novamente ao professor Marcelo para ele fazer o encerramento da nossa mesa. Só gostaria de comentar que a gente recebeu aqui 3 questões, em virtude do tempo, tá? Para a gente não extrapolar esse tempo. É sobre isso que eu queria falar, contar para todos um segredinho. No nosso Q&A de hoje, quem aceitou participar de surpresa na última hora foi a própria Cláudia Pimentel. Excelente. Então, já temos perguntas e já temos quem vai responder essas perguntas aqui. Então, boa notícia para todos, vale a pena ficarmos até o final, porque essas questões vão ser respondidas. Não, excelente, melhor ainda. Teremos uma super especialista, então vamos endereçar todas essas questões ali no nosso Q&A. Marcelo, eu peço, por favor, para você fazer o nosso encerramento e agradecer a todos por esse painel, que foi de nível altíssimo, com certeza absoluta. Obrigado, Carolina, obrigado a todos. Meu fechamento aqui, eu estava pensando, escutando as palestras de todos, né, do professor, eu quero ressaltar algumas pequenas questões, né? Em relação ao country risk, né, o risco país, e para a Fabiana, né, o Domandaran é o nome do economista que publica a taxa, né? E aí a gente testou a fórmula porque a gente não sabia quando viu o anexo se era JP Morgan, se era Domandaran, enfim. Mas como o professor Browner falou, quem está operando na China sabe que está operando na China, né? A professora Fabiana falou uma coisa que é muito boa, que é um artigo, né, de um artigo interessante que fala isso. Se você veio para o Brasil e você está pedindo para aumentar o risco, porque tem mais risco trabalhar no Brasil, né, produzir no Brasil, você tem que descontar esse risco das vantagens de estar aqui no Brasil com um custo menor, menos proteção, as maquiladoras no México. Então, tem gente que defende, né, professores que defendem que o risco país ele se anula e não deveria existir, apesar de estar no TP Guideline. E outra questão interessante também, que eu queria levantar aqui, basicamente é do ORA, né? O painel anterior, ele foi um painel provocativo em relação ao princípio Arm's Length. Esse painel daqui é aquele jogo da Alemanha-Brasil, né? Foi 7-0 contra o ORA, né? O ORA, e aqui são as novas teses aqui que vão ser produzidas no IBDT, né? O ORA e o princípio da legalidade. O ORA é a garantia constitucional, o ORA é a segurança jurídica, o ORA é a proteção, o ORA é a liberdade de contratação e a DIN 46. Dá para ter uma série de novas teses e produções que vão enriquecer esse debate.
É isso que eu tenho para hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Foi brilhante aqui esse painel. E vamos para o intervalo. Obrigado a todos.